Estamos retomando, então, julgamento dos processos da manhã do dia 28 de julho. Interrompemos para intervalo, retomaremos agora a partir do processo do item número 11, relatoria do conselheiro Elcio, empresa Acronis. A Acronis tem mais processos de julgamento, do item 11 até o item 15. Então, com a palavra, o relator Elcio. Esse voto, o item 11, o voto que eu vou proferir, ele vale para o 11 e o 12. 11 e 12. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência de decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em contraposição ao despacho decisório da repartição de origem, datado de 18 de setembro de 2008, que não homologaram a compensação de crédito à contribuição para o PIS, em razão do fato que os pagamentos informais já haviam sido utilizados na quitação de outros débitos. Na manifestação de conformidade, o recorrente requereu a anulação do despacho decisório, alegando que se equivocara no preenchimento da DCTF, já devidamente retificada, atribuindo-se todo o valor recolhido ao pagamento do tributo do Código 6912.1, com base em lei que já se encontrava revogada à época, estando em vigor a Lei 10.637, que diminuiu a base de cálculo da contribuição, distinguindo-a nas sistemáticas cumulativa e não cumulativa. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos cópias do despacho decisório, dos comprovantes de arrecadação, do DACAM retificador e da DCTF retificadora transmitida em 7 de 8 de 2008, após, portanto, a aprovação do despacho decisório. O acordo da RJ foi no sentido de negar provimento. Está aí a emenda. Cientificada a decisão de primeira instância, em 9 de 9 de 2005, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 9 de 10 de 2015 e reiterou seu pedido, repisando os argumentos de defesa. Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos, além dos documentos já apresentados na primeira instância, cópias de planilhas e de notas fiscais. Notas fiscais aqui é um número bem considerável, página 235 a 287. É o relatório. Pode passar para o voto. Só um minutinho, por favor. Ao voto. O recurso é tempestivo, atende mais requisitos, dele toma conhecimento. Conforme acima relatado, trata-se de declaração de compensação relativa a crédito e contribuição para o PIS, decorrente, segundo o recorrente, de equívocos cometidos no preenchimento da DCTF. A DRJ, considerando que o recorrente não apresentara provas do direito creditório, julgou improcedente a manifestação de conformidade. Nesse contexto, não se pode perder de vista que, de acordo com o artigo 14 do Decreto 70.235, que regula o PAF, a fase litigiosa do procedimento administrativo se instaura com a impugnação da manifestação de conformidade, momento em que deverão ser produzidas as provas correspondentes. Contudo, a linha C do parágrafo 4º do artigo 16 do PAF excepciona da preclusão na apresentação de provas aquelas destinadas, aspas, a comprovar, a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, fecha, que venha a ser a hipótese que se aplica ao presente processo, pois que somente com a decisão da DRJ a questão relativa à necessidade de apresentação de provas foi introduzida dos autos, dado que no despacho decisório o procedimento fiscal se restringiu ao batimento de CTF versus DARF. Portanto, considerando os princípios da busca da verdade material e do formalismo moderado, assim como os argumentos e documentos trazidos aos autos pelo interessado, conforme relatado acima, voto por converter o julgamento em diligência, repartição de origem, para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes nos sistemas internos da Receita. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elicitação dos fatos, como livros, notas fiscais, etc. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, abarcando seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o que os autos deverão retornar a este CAF para prosseguimento. É o voto. Ok. Deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Qual foi a data? A data da retificação da DACOM foi posterior ou anterior ao despacho decisório? A do DACOM foi anterior. Tá. Ok. Conselheiro Elcio, relator, propondo, então, a conversão do julgamento em diligência.
confirmar a efetiva existência do crédito a par dos elementos já apresentados, podendo também, né, o contribuinte apresentar outros. É aquela situação em que, nessa aqui, inclusive, há fundamentos novos da DRJ, né? A DRJ negou por falta de prova, simplesmente. Sim. Assim, essa decisão que eu estou tomando aqui é uma que a gente já vem tomando, já sim. Algumas sessões, por isso é que eu estou... O que me alertou aqui é a citação da linha C do parágrafo 4º do 16, né? Contrapor fatos novos. Isso, por inclusão no caso em que há fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, né? Porque no despacho decisório é só o batimento, né? DCPF versus DARF. Okay. Não se fala em prova em nada. A questão da prova foi trazida na primeira instância. Ok. Leonardo Andrade. Com o relator, presidente. Leonardo Macedo. Relator, presidente. Pedro. Acompanho. Carlos. Eu acompanho pela... Travou o som do conselheiro Carlos. Conclusões. Pelas conclusões. Desculpa, presidente, travou o som do conselheiro Carlos. Se puder repetir. Mas eu entendi que ele está acompanhando pelas conclusões, é isso, Carlos? Correto. Tá, ele está acompanhando pelas conclusões. Laércio. Acompanho. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, converteu-se o julgamento do recurso em diligência para que a autoridade administrativa confirme a efetiva existência do crédito pleiteado, a par dos elementos probatórios já presentes nos autos, bem como de outros existentes sistemas internos da Receita Federal. Havendo necessidade, o recorrente deverá ser intimado a prestar esclarecimentos adicionais, bem como produzir novos elementos de prova que se mostrarem necessários à elucidação dos fatos, como livros, notas fiscais, dentre outros elementos. Ao final da diligência, deverá ser elaborado relatório conclusivo, abarcando os seus resultados, que deverão ser cientificados ao recorrente, oportunizando-lhe o prazo de 30 dias para se manifestar, após o que os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento. Voltou pelas conclusões o conselheiro Carlos Esteves. Essa mesma resolução se aplica ao item 12. Exato. Por favor, conselheiro Elcio, agora item 13. E o 13 vale para o 13, 14 e 15. Ok. Então, trata-se de recurso voluntário interposto em decorrência da DRJ, né, que julgou improcedente a manifestação de conformidade, relativo ao despacho decisório de origem, datado de 25/3/2009, que não homologaram a compensação de crédito do PIS, em razão do fato que os pagamentos já haviam sido utilizados. Na manifestação de conformidade, o contribuinte requereu a anulação do despacho decisório, alegando que se equivocaram no preenchimento da CTF, já devidamente retificada, atribuindo todos o valor recolhido ao pagamento do tributo Código 69.12.1, com base em lei que se encontrava revogada à época, estando em vigor a Lei 10.637, que criou a não cumulatividade. E algumas receitas permaneceram na cumulatividade. Junto à manifestação de conformidade, o contribuinte carregou aos autos cópias do despacho decisório, comprovante de arrecadação, do DACOM retificador e da DCTF retificadora transmitida em 7/8/2008. Nesse caso aqui, antes da aprovação do despacho decisório. Aí veio a decisão da DRJ, que negou por falta de prova, né? Cientificada a decisão de primeira instância, 16/2/2016, contribuinte depois recurso voluntário em 8/3/2016 e reiterou seu pedido, revisando os argumentos de defesa. Aqui também ele traz uma planilhas de cálculo, né, da contribuição e várias notas fiscais. É o relatório. Pode passar para o voto. O recurso é tempestivo, né? Dele toma conhecimento.
Conforme acima relatado, traços de DECOMP relativa a crédito do PIS, decorrente segundo o recorrente de equívocos cometidos no preenchimento da DCTF. De início, registra que o julgador de piso não reconheceu o direito creditório por falta de comprovação de sua liquidez e certeza. Contudo, a DRJ não abordou um ponto fulcral na análise do presente litígio, qual seja, a total desconsideração pela autoridade administrativa da análise da DECOMP e da DCTF retificadora transmitida em 7/8/2008, anteriormente à data da prolação do despacho decisório, 25/3/2009. Tendo-se decidido, com base na DCTF original, declaração essa que não mais subsistia naquele momento, pois já havia sido substituída pela referida retificadora. Nesse contexto, ainda que se considerasse que nos processos administrativos originários de pleito interessado, como os de pedidos de restituição e ressarcimento e de declarações de compensação, deva prevalecer o princípio do dispositivo, no sentido de que a atividade probatória é ônus do pleiteante, não se pode ignorar que, no presente caso, as informações adicionais fornecidas por meio da DCTF retificadora foram totalmente ignoradas pela administração tributária na aprovação do despacho decisório sobre o qual se controverte nos autos. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 da IN 786 de 2007, a DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores dos débitos já informados ou efetivar qualquer alteração dos créditos vinculados em declarações anteriores. Valendo-se do disposto no artigo 147, parágrafos do CTN, que disciplina o lançamento por declaração, aplicáveis, a meu ver, subsidiariamente ao lançamento por homologação, já que no disciplinamento deste último tipo de lançamento não se faz referência à retificação da declaração, é possível concluir que, em momento anterior à notificação do sujeito passivo, a este é assegurado o direito de retificar as informações até então prestadas à administração tributária, o que, por outro lado, não exclui o ônus de comprovação das alterações promovidas. Tendo sido a DCTF retificadora transmitida anteriormente à ciência de qualquer ato da repartição de origem, tendente a confirmar ou não os dados anteriormente declarados, não se vislumbra fundamento normativo à sua desconsideração. Neste ponto, mostra-se oportuno transcrever a ementa do acordo tal da DRJ Fortaleza, que foi proferida em 2011. Vou ler só o que está aqui em negrito. A DCTF retificadora que reduz o valor do tributo ou contribuição, quando entregue antes da ciência do despacho decisório que não homologou a compensação de débito do declarante com crédito, cuja origem é justamente o pagamento a maior do tributo ou contribuição retificado, deve ser aceita como prova do direito creditório pleiteado em declaração de compensação, nos casos em que o indeferimento de tal direito se dera tão somente pela vinculação do mesmo pagamento ao débito informado na DCTF original. Uma vez que, no presente caso, a não homologação da compensação declarada decorrer apenas da vinculação do pagamento ao débito informado na DCTF original, que não mais subsistia, deve ser aceita como prova a referida DCTF retificadora. Diante do exposto, e respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como da busca pela verdade material e do formalismo moderado que orienta o PAF, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para determinar a prolação de novo despacho decisório, observando as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de diligência que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. É como voto. Obrigado, conselheiro. Bom, esse é o caso de despacho decisório eletrônico em que não foi considerado DCTF retificadora anteriormente. E a DCTF bem anterior ao despacho decisório nesse caso. Ok. Leonardo Andrade, como vota? Com o relator, presidente. Leonardo Macedo. Com o relator, presidente. Pedro. Acompanhe, doutor Elcio. Carlos. Acompanhe. Márcio. Acompanhe. Márcio. Com o relator. Eu também acompanho o relator. Então, os processos dos itens 13, 14 e 15 terão a seguinte decisão. Acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em dar provimento parcial ao recurso para determinar a aprovação de novo despacho
despacho decisório, observando-se as informações prestadas em DCTF retificadora apresentada anteriormente à ciência do despacho decisório original, bem como nos demais documentos carreados aos autos, tanto na primeira quanto na segunda instância administrativa, sem prejuízo da realização de diligências que se mostrarem necessárias à apuração da liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Deixa eu só reproduzir aqui. 14. Nós encerramos, então, o julgamento de todos os processos agendados e aptos a julgamento de 28 de julho, período da manhã. Como eu já havia comunicado aos senhores, há possibilidade de antecipação de julgamentos dos processos da sessão de hoje, 28, período da tarde, diante de deliberação, porque assim prevê a portaria CARF 1335. Seria o caso, então, permanecermos até por volta das 12, porém o apoio deverá interromper a gravação às 11h50. Todos estão de acordo com o procedimento da sessão julgando os processos da tarde, né? Sim. Ok, Sim. então. Apoio, então eu vou pedir para que seja encerrado a gravação para que os processos do julgamento do período da tarde, que serão antecipados, sejam realizados no novo arquivo de gravação. Por favor, pode interromper, então.